Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréia Oliveira e hoje trago para vocês os 2 últimos contos do box Antologia Apaixonados. Bora lá? Sim, chegamos ao final desse box com 16 contos. Hoje, então, é o 8º vídeo falando sobre isso. Eu espero que você já tenha adquirido o seu e assim tenha lido todos os 16 e se apaixonado como eu me apaixonei. Claro que alguns contos você vai se identificar mais do que outros, que isso faz parte, porque cada leitor tem uma visão diferente dos fatos relatados. Trago para vocês como último conto a história Um Dia Perfeito, da autora Jéssica Larissa. Nesse conto nós vamos conhecer a família de Karen e Felipe. Eles são formados por um casal de gêmeos, em torno de 6 anos, e uma filha que hoje já é casada e também é mãe de um menino e de 2 menininhas que são gêmeas. Eles combinaram que no Dia dos Namorados eles vão fazer um programa entre os 4. E para isso, as 5 crianças ficarão com a mãe de Felipe e mais uma babá, porque afinal de contas, gente, são 5 crianças em idades parecidas. Então, vai dar um pega para capar se a mãe ficar sozinha, né? Se a avó ali ficar sozinha com essas crianças. Então, tá tudo combinado, tá tudo perfeito. Chega o Dia dos Namorados, então eles se reúnem na casa e as mulheres, mãe e filha, vão fazer compras, vão passar um dia no spa, vão se preparar para o momento da noite, o momento onde terão um jantar romântico para começar, né? Já os homens, eles ficarão com as crianças. Sim, eles passarão o dia com as crianças. Aí eu fico imaginando, 2 homens e 5 crianças, o que pode dar? Porque, gente, como as crianças são assim muito serelepe, a gente sabe que o homem não tem muita paciência, né? Mas enfim, elas acabam saindo e deixando os rapazes ali com as crianças e aí começa a muvuca, porque as crianças ficam perguntando muita coisa, principalmente as meninas. O Felipe acaba sentando com as crianças na sala, enquanto o seu genro fica rindo das perguntas que são feitas e ele fica sem conseguir como explicar tudo aquilo. E aí ele decide que ele vai contar para as crianças o dia no qual ele conheceu a sua esposa e no qual ele pediu ela em casamento. E em um primeiro momento, os meninos principalmente, eles não ficam interessados nessa história, porque afinal de contas deve ser uma história melosa, né? E eles querem outra coisa, eles querem brincar, eles querem sair correndo. Mas o Felipe é categórico em dizer, ou vocês escutam a história até o final, ou ninguém vai tomar sorvete, ninguém vai para a piscina, ninguém vai fazer nada. E eles acabam se rendendo, né? Meio a contragosto. E a história deles é muito bacana. O Felipe conta desde o momento ali que eles tiveram a primeira... Claro, que a primeira vez deles, ele não conta assim descaradamente, né? Essas coisas mais picantes, essas lembranças mais picantes de como foi, de como não foi, então só nós ficamos sabendo, mas as crianças não, elas ficam com a visão mais romântica, nada de pervertido. E aí ele conta quando ele recebeu uma proposta para estar indo embora para outra cidade, e aí veio o desespero de saber o que fazer entre ir para se tornar um advogado e não mais um estagiário e deixar a mulher amada ou arrumar uma maneira de estar levando essa mulher junto dele. É muito bacana a história dos dois, que foram muito jovens, tomaram decisões sérias muito jovens e por conta dessas decisões é que tem a família que tem hoje. Então, é uma história romântica, é uma história assim que fica claro desde o início que o Felipe sabe muito bem o que ele quer e ele luta por isso. No conto Rivais do Tribunal, da autora Juliana Alves, vamos conhecer Marcelo e Emma. Os dois se conheceram na época assim, de colegial, no qual ele era o riquinho, ele era o galinha, ele era o babaca e ela era uma bolsista que estava ali realmente para estudar. Mas desde o começo, eles se tornaram rivais pelo fato de que ela sempre quis tirar nota boa e ele também tirava. Ele sem esforços, né? E ela não, ela ralava pra caramba. E com isso eles acabavam tendo vários atritos, porque toda vez que ele tirava nota maior do que ela, ele fazia questão de esfregar na cara dela. Quando finaliza a faculdade, cada um vai para o seu lado
E eles se encontram num belo dia no tribunal, no qual ela está fazendo parte da defesa e ele da acusação. E ali, gente, ela revê ele depois de longos anos, ele tá lindo, maravilhoso, continua o mesmo gato, e ela continua apaixonada por aquele homem que ela sabe que nunca vai ter ele na vida, porque ele sempre deixou claro que não quer ela, que via ela como um estorvo, alguém que só me enche o saco. Era assim que ela acreditava que ele o via. Eles começam a conversar antes da audiência, ele lembra algumas coisas do passado, da época de colegial, de faculdade, e depois ele convida ela para jantar. E ela diz que se ela ganhar a causa, ela vai jantar com ele. Se não, não. E ela acaba ganhando. E ele vai jantar na casa dela, por mais que ela acredite que ele não apareça. E as revelações dele para ela são muito interessantes, porque ele lembra todos os detalhes daquela época. Então, quando ela questiona, ué, mas eu achei que você me odiava, ele fala, não, sempre foi o contrário, ela fica balançada. E ele fala para ela que ele não quer só uma noite com ela. E ela diz que para ela tudo bem, que ela já está esperando isso dele. Afinal de contas, gente, ele é um galinha. Então, eles têm ali uma primeira noite de amor e pasmem. No outro dia, nenhuma ligação, no outro dia, nenhum recado, no outro dia, nada. Passa-se uma semana sem ela saber o que aconteceu com a criatura. E óbvio, claro que a raiva cresceu, mais raiva dela de ter cedido a ele do que não. Mesmo ela dizendo que sabia que era só uma transa, que ela não ia ligar com isso, ela estava ligando sim. Aí ela fica sabendo o motivo do sumiço dele. Ela se sente mal porque, gente, o sumiço é algo assim que, cara, perturba qualquer pessoa mesmo, e ela acaba indo ao encontro dele, no qual eles conversam e ele deixa claro que por conta do que aconteceu acabou não tendo condições de ligar para ela, pede perdão e tudo que ele pede para ela, para namorar, para ficar com ele, para dar uma chance, ela sempre tem o pé atrás, porque ele sempre foi galinha. Só que tem uma situação que é que a mãe dele sofreu muito, muito, muito mesmo na mão do pai. Então ele sempre disse para a mãe que ele não seria igual ao pai, ele não agiria igual ao pai. Então na época, né, de adolescente, de jovem, gente, ele aproveitou tudo que tinha que aproveitar, porque ele sempre dizia que o dia que ele fosse se casar, que ele fosse quietar, que ele encontrasse alguém perfeita, então ele seria totalmente diferente, ele seria fiel, ele seria carinhoso. E isso é o que ele está prometendo a ela. Mas, claro, Emma não acredita, né? Porque como vai acreditar no Marcelo? Nisso a mãe dele entra no meio, comenta coisas assim do passado, que ela fica chocada em saber que ela nunca imaginou isso dele. E é muito legal, gente, é muito bacana mesmo. Porque, basicamente, eles vão falar do passado. E o passado dos dois é muito interessante. Então, hoje eu finalizei com os 2 últimos contos da antologia Apaixonados. Espero que vocês tenham gostado de tudo que eu trouxe para vocês. Claro, óbvio que se vocês lerem, vocês vão gostar muito mais. Porque como é conto, gente, é muito curtinho, eu não sei o que falar, eu não sei o que trazer para vocês sem ficar dando spoiler. Que se eu ficar dando spoiler, a autora vai me matar, né? Então eu tenho que... Então por isso que eu fico às vezes meio perdida, por isso que às vezes eu repito alguma coisa. Eu sei que fazer resenha não é o meu forte é contar o livro todo, mas como a maioria de vocês, eu acredito que preferem resenha, então eu estou me adaptando. Então eu ainda vou ter um período aí de adaptação, onde eu posso não ficar muito convicta do que eu estou passando para vocês, mas não é porque eu não gostei, mas é porque eu não sei o que passar sem dar spoiler, mas eu vou melhorando e vou chegar ao ponto que vocês vão gostar do que eu trago para vocês e vão saber que realmente eu gostei, mesmo parecendo indecisa por não saber exatamente o que dizer sem dar spoiler. Ai, gente, adoro dar spoiler. Mas enfim, agradeço muito por vocês terem ficado até aqui comigo, por vocês terem assistido todos esses vídeos. Se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, adoro o seu comentário e até a próxima. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até!